Olá pessoal, então esse vídeo é para a gente começar um novo tema, né, que é o Egito Antigo, e nós vamos seguir da mesma forma que com o tema anterior, não é? Nós temos a nossa aula através da videoconferência e eu preparo essas videoaulas que vão aí para o nosso portal e que a gente pode então continuar os estudos em outros momentos, né, além do momento da videoconferência. Bom, então para falar do Egito e falar de arte e arquitetura, a gente vai começar vendo essa imagem aqui, onde coloca um pouco em perspectiva, né, as pirâmides em relação a outros monumentos, né? Então, Estátua da Liberdade, o Taj Mahal, a Catedral de São Pedro em Roma, né? A nave Apolo, né? A Catedral de Colônia e a Catedral de São Paulo em Londres, né? E de cara a gente percebe que impressiona bastante, né, que as pirâmides tenham alcançado alturas, não é? No caso Quéops de 146 metros, tenham sobrevivido até os dias atuais, quer dizer, cerca aí de 4.500 anos desde a sua construção, o que já gerou aí uma série de teorias, né, a respeito de serem construções, inclusive com tecnologia extraterrestre, né? No meu tempo de juventude havia um livro, né, que chamava-se Eram os Deuses Astronautas, que tentava levantar um pouco essas possibilidades. Mas a gente vai passar longe, né, desse tipo de explicação e vai tentar mostrar, na verdade, como isso teve diretamente a ver com o tipo de sociedade, as relações religiosas, políticas e econômicas que vão ser organizadas nesse momento, né, no Egito Antigo. Bom, para a gente entender o Egito Antigo, tem 3 grandes períodos, né? Não são os únicos, então desde do Paleolítico há uma ocupação em torno do rio Nilo, passando aí pelo período neolítico, pelo período protodinástico, que é anterior à unificação do Egito. Mas para nós os 3 principais realmente são esses, né? Antigo Império, Médio Império e Novo Império, compreendendo que entre eles há um período de transição, geralmente de muita conturbação política, né, de problemas econômicos, e depois do Novo Império a gente ainda vai ter uma sequência de invasões que vão culminar aí com a invasão dos romanos, né, que vão dominar todo o território egípcio e vão fazer do Egito o grande celeiro de Roma, não é? A grande produção de alimentos para o Império Romano. Bom, observando aqui o mapa, a gente tem então o mar Mediterrâneo, o Egito localizado no norte da África, o rio Nilo é essa grande linha sinuosa azul, né, que atravessa aí todo o território egípcio, e a gente observa que as pirâmides estão construídas nas principais, aqui próximas ao mar Mediterrâneo. São grandes construções sempre na margem oeste do rio, né, as pirâmides. Depois a gente vê nessa área mais central que há uma série de templos, e aí a gente tem construções tanto a leste como a oeste, e o mesmo acontece aqui nessa área mais interna ao continente africano. Bom, tem uma questão já para a gente compreender aqui, as cidades, não é, onde a vida cotidiana era travada, elas ficavam sempre do lado leste da margem do rio, estão ligadas ao nascer do sol, enquanto que as necrópolis, não é, às quais as pirâmides estão ligadas, Vale do Rei, Vale dos Rainhas, etc., ficam na margem oeste do rio. Né? E aí templos não, a gente vai ter templos nas duas margens. Por quê? Margem oeste é onde o sol, então, se põe, esse pôr do sol está ligado também a esse movimento, não é, da morte e do renascimento. Né? Então é importante a gente observar que toda a relação construtiva no Egito está ligada também a uma série de valores simbólicos e religiosos que vão ordenar esse processo construtivo. Bom, falando um pouquinho sobre o Egito Antigo, né, então ele situava-se basicamente na estreita faixa de terra, né, cultivada, que se estendia por ambos os lados do rio Nilo, desde as cataratas de Assuã, chamado Alto Egito, essa área então
mais interna aqui das cataratas, é no nordeste da África, onde começa a Núbia até o delta do rio Nilo, que é onde ele deságua no Mediterrâneo, aqui mais ao norte. Estima-se que os habitantes do Egito começaram a ocupar a região ainda no período paleolítico. Eram comunidades organizadas por laços de parentesco que praticavam agricultura ainda de forma bem incipiente, né, sem organização dos canais de irrigação. Bom, olhando aqui no mapa, então, em roxo, não é, o Egito Antigo, que vai dominar principalmente essa área do delta, não é, até aqui região aproximada de Tebas, que vai ser a capital e grande centro religioso. Depois a gente tem o Médio Império expandindo, né, o Egito aqui para uma área mais central da África, e o Novo Império, onde essa expansão realmente vai acontecer, né, vai ser bem ampliada. Bom, um fenômeno importante da gente compreender já aqui é que é em torno do rio Nilo que toda a vida se desenvolve. Com as cheias do rio, toda a margem do rio se torna fértil para a agricultura. Essa fertilidade, né, relacionada à agricultura, ela vai ser fundamental para que o Egito alcançasse, né, o seu poder econômico também e a manutenção das condições de vida na época. Mas o controle, né, das cheias e vazantes do rio vai ser talvez a necessidade que mais impulsionou tanto questões políticas de unificação do território, quanto questões construtivas, que é o domínio da técnica de lavrar a pedra, e não apenas com a construção de tijolos, não é? Porque a construção de barragens e canais de irrigação, mas principalmente das barragens, ela necessariamente vai ser com o uso da pedra. Então isso teria impulsionado aí um desenvolvimento bastante grande nos processos construtivos. Bom, seguindo aqui o Egito Antigo, a centralização do poder unificando os nomos seriam como que as províncias, né, as vilas, se deveria a Menés, que é o primeiro faraó, e ele teria feito isso aproximadamente em 1100 a.C., né? O faraó era Deus vivo, e isso o diferencia, né, de outras formas de pensar as relações de monarquia, né, que o faraó não é apenas um monarca, não é apenas alguém que controla um poder político, mas ele é alguém que é indispensável à manutenção de uma relação de harmonia entre esse mundo das divindades, né, que é também o mundo dos mortos, onde os deuses vivem eternamente, e a própria vida cotidiana, né? Então o culto ao faraó é um tipo de ritual que está ligado ao equilíbrio, né, dessa relação. A crença na divindade do soberano serviu para garantir a unificação do país, minimizando os conflitos e as disputas pelo poder, né? Mas como o faraó era considerado imortal, o seu reinado continuava após a morte. Então essa ideia de crença numa vida após a morte, que foi muito importante para definir toda a sociedade egípcia, inclusive a arquitetura, sendo sucedido por seus descendentes, então outros deuses, formando assim as chamadas dinastias, né? Não se sabe exatamente em que momento os egípcios passam a estabelecer essa relação, não é, de renascimento numa vida pós-morte. Inicialmente, isso seria apenas, né, para o faraó e seus descendentes, seus parentes mais próximos, mas no Novo Império, a partir do momento que você tem um Egito extremamente rico, né, e o processo de mumificação e de construção de tumbas se populariza, qualquer um que tivesse condição de pagar por todo esse processo poderia tentar garantir, né, um lugar nessa vida pós-morte, né. Bom, vamos falar um pouquinho das necrópolis, que é o nosso primeiro assunto, porque justamente envolve a construção das pirâmides, que é aquele que envolve aí, né, as maiores curiosidades, né, em relação ao Egito Antigo. E aí nesse primeiro momento, o que a gente vai tentar compreender é que as pirâmides não começam a serem construídas de um minuto para o outro, quer dizer, a construção de uma pirâmide dependeu de
todo um processo de desenvolvimento de técnicas, de uma forma de pensar da sociedade, de valores de uma sociedade, e que a pirâmide também não é a única maneira de construção ligada ao sepultamento e às necrópolis, não é? E a gente vai ver aqui que antes da pirâmide havia uma forma já de organização de edificações ligadas à necrópole, e depois das pirâmides também haverá, tá? Então, nessa primeira imagem, a gente consegue observar, bom, primeiro, uma mastaba. Então, a mastaba seria uma edificação que é colocada sobre a grande sala funerária, né? A sala funerária, ela é sempre uma sala subterrânea. Isso vai perdurar mesmo durante o período de construção das pirâmides, né? Então, a primeira coisa que se constrói é um poço, e a partir desse poço, essa câmara funerária, o sarcófago vai ser depositado nessa câmara funerária, junto com o chamado enxoval do morto, quer dizer, o tesouro que esse morto levaria consigo, para que na sua vida pós-morte ele fosse atendido aí nos seus desejos, e ao mesmo tempo ele pudesse também mostrar a sua importância. Bom, a mastaba originalmente é uma construção de tijolos de adobe, né, que são tijolos de terra que não passam por um processo de queima, mas gradativamente, à medida que a pedra, né, a técnica da pedra lavrada vai sendo dominada, se substitui então o tijolo pela pedra. Mas não tem fundações, né? Não são construções que têm uma fundação profunda, né? Então, são construções que acontecem do nível do solo, principalmente para cima. Então, a técnica que os egípcios desenvolveram para dar maior estabilidade e evitar a necessidade, não é, de fazer aí grandes fundações, foi a diminuição da área do edifício à medida que ele se verticaliza. Então, as mastabas são edifícios em torno de 10 metros, mas à medida que ele vai se verticalizando, ele vai diminuindo em termos de área, o que tem como consequência essa inclinação lateral que a gente está vendo aqui, né? Bom, a mastaba vai ser utilizada inicialmente no Antigo Império, né, para sepultamento de faraós e, né, dessa corte mais próxima aí ao faraó, mas quando nós chegamos num faraó que se chama de Djoser, por algum motivo, ele decide, a sua mastaba está pronta, mas ele decide que o seu arquiteto, que também é um sacerdote, deve continuar construindo. Imhotep, que é esse sacerdote, então, opta por primeiro ampliar horizontalmente a mastaba dedicada aí ao Djoser. Ele termina essa ampliação, Djoser deseja que ele permaneça construindo, e ele decide então colocar uma mastaba sobre a outra, né? Então, aqui com o número 1, a gente está vendo a primeira ampliação vertical, com o número 2, a ampliação que ele faz, né? Tanto no sentido da largura quanto da altura, né, dessa construção. E o resultado final é o que a gente vê em Saqqara, que é a chamada pirâmide de degraus, que é uma estrutura absolutamente, né, extraordinária, mas que a sua compreensão só é possível se a gente conhece a mastaba, né? Quando a gente olha para a pirâmide de degraus pela primeira vez, quer dizer, parece que ela é algo, né, assim, como foi possível? Mas se a gente entende a mastaba, a gente entende esse processo de ir colocando uma mastaba sobre a outra e diminuindo a área de ocupação dessa mastaba para continuar mantendo a estabilidade da edificação, já que ela não foi pensada para ter essa altura, não é? E não tem uma fundação que ajude na estabilidade. Bom, mas também não sabemos explicar exatamente por quê, não é? Os faraós que vêm na sequência do Djoser resolvem que não desejam ter uma pirâmide de degraus, mas uma pirâmide que seria o que nós chamamos de pirâmide perfeita. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro. Nós vamos ver que há um processo que a gente pode chamar de experimental, de tentativa e erro, até chegar, e aí o exemplo que está colocado aqui é a pirâmide de Gizé, como exemplo dessa pirâmide, né, com prisma regular perfeito. Então, da pirâmide de degraus até a pirâmide de Gizé há um longo processo,
né? Então, isso para a gente compreender que a pirâmide é fruto dessa experimentação e ao mesmo tempo desse desejo, né, de se alcançar essa forma. A câmara do sepultamento continua sendo uma câmara subterrânea, né? As poucas câmaras que existiam desde a mastaba, algumas continuam existindo, né? Aqui dentro da pirâmide, né? E o grande desafio foi a solução do sistema para o teto, né, abobadado dessas câmaras internas, que depois a gente vai tratar com um pouquinho mais de detalhes. Bom, durante todo o Antigo Império prevalecem as construções de pirâmides. Durante o Médio Império, essas construções já não são tão imponentes, né? A gente já não vai ter grandes construções como a gente tem na região de Gizé, mas à medida que do final do Médio Império já começam a surgir novas formas de sepultamento, né? Há uma mudança em relação inclusive aos rituais, né? O que se espera que seja realizado a partir dessas necrópolis em termos de solução, né? De isolamento da múmia, de preservação dos seus tesouros, e vai começar a se optar então pelaquilo que a gente chama de hipogeu, né? Então, o que é o hipogeu? Hipogeu é uma estrutura escavada dentro da rocha. Então, enquanto pirâmides e mastabas são estruturas por agregar material, seja ele tijolo, seja ele pedra, né? O hipogeu ele é uma construção que é feita pela retirada de material. O exemplo que a gente está vendo aqui é um hipogeu que tem uma escavação horizontal, né? Depois uma escavação de um poço vertical também, com a câmara depositada no subterrâneo. Nem todos são assim, alguns a escavação já é inclinada, né, no subsolo, a partir da montanha, a partir da rocha, mas o importante é a gente observar que o sarcófago sempre retorna à terra. Há algumas interpretações que falam, né, dessa relação mística de uma origem do Egito a partir da terra, das montanhas, né, e da comunhão das montanhas com o rio. Então, esse retorno do corpo à terra como um retorno do corpo à própria origem da vida. Bom, a gente seguindo aqui vai ver alguns exemplos, né? Então, aqui uma mastaba, né, do Sebequerê, ela também, né, é um monumento túmulo funerário, tá? Já é em pedra, tá? Ele é o último rei da quarta dinastia, ela foi construída em torno de 2510 a.C., né? E lembrando que em torno dela havia aí uma série de outras construções anexas, né, que estavam ligadas aí ao que acontecia, né, a todo o movimento que acontecia nas necrópolis. Bom, seguindo aqui para a gente ver alguns exemplos, então a pirâmide uma das pirâmides, né, de Gizé, essa é a de Kelps, né, e ela tem originalmente 230 metros de lado, 146 de altura, né. Essas medidas seriam as medidas originais com o revestimento de calcário que foi retirado para construções que foram feitas no Cairo. Então, o que não se danificou na antiguidade acabou sendo alterado ou danificado aí no período moderno, né? E aí a gente tem aqui, não é, uma série de construções anexas que a gente vê aqui que faziam parte, né, dessa estrutura. Aqui, para a gente entender um pouco que a necrópole, a pirâmide, então, ela, além das construções anexas, do templo funerário, onde uma série de cerimônias que manteriam aí, não é, a memória desse faraó, o culto a esse faraó, a realização de cerimônias, as pessoas levariam oferendas, né, para o faraó. Havia ainda uma grande avenida processional que levava então da pirâmide até o rio Nilo, né? Então a vida no Egito é regida por um calendário religioso,
ao longo do ano as pessoas participavam, né? Então, se nós vivêssemos no Egito Antigo, nós participaríamos de uma série de festividades e, além disso, a peregrinação, né, até as grandes necrópolis para participar de alguns rituais específicos. Então, toda a vida é ligada ao Rio Nilo e todas as construções também são ligadas ao Rio Nilo, inclusive as necrópolis, né? E aqui um exemplo de hipogeu, talvez o exemplo mais importante, mais famoso, né, que é o Vale dos Reis, né? Então, no Vale dos Reis há uma série de túmulos escavados na rocha, especialmente a partir, né, do Novo Império. No Vale dos Reis, as tumbas, né, são demarcadas por KV e um número, né, que é Kingsvale, e o número dessa tumba. Aqui nós estamos vendo, então, né, esse grande conjunto de montanhas que fica a oeste do Rio Nilo, né, então formando aí, não é, essa grande área de sepultamento. Nós estamos vendo aqui as aberturas, né, de alguns desses túmulos, mas lembrando que na época que esses sepultamentos eram realizados, essas tumbas eram completamente vedadas, mas hoje, como é uma área turística, né, elas estão assim, algumas delas, né, estão abertas à visitação. Aqui alguns exemplos, né? Então, tem a 34, 35 e 62, né? Tutmoses III, Amenófis II e do famosíssimo Tutankhamon, né? Que é a KV62. E a gente observa que há uma variação muito grande, né? De formas, tamanhos, né? Há uma variação muito grande na pintura dessas tumbas, né? E uma questão importante para a gente destacar aqui: nem todo hipogeu é uma tumba, né? Mas toda tumba escavada dentro de uma montanha é um hipogeu. Né? O hipogeu pode ser também um templo, pode ser um outro tipo, ter uma outra funcionalidade, desde que ele seja escavado, né, diretamente na rocha, na terra. E aí a gente consegue perceber aqui também como a tumba do Tutankhamon é acanhada, né, perto de outras, como do Tutmoses, como do Amenófis. Né? Isso leva a uma série de questionamentos, eu não vou levantar isso agora, mas a gente precisa estar observando um pouco isso. Né? Então aqui a gente está vendo um desenho mostrando, né, como o enxoval do Tutankhamon estava todo um pouco assim, né, amontoado, né, nessas salas. Então aqui é a rampa de acesso, o corredor, e lá no fundo, né, a câmara de sepultamento, que é a câmara que fica com o sarcófago, em que ele tinha 5 sarcófagos, né, sendo o primeiro todo em ouro e o maior em pedra. Né. O interessante é que a câmara do Tutankhamon ela foi encontrada no momento em que o Egito já tinha uma série de leis, não é, que tinha uma preocupação aí de tentar conter um pouco a exploração, né, desses tesouros egípcios. A múmia do Tutankhamon, ela permaneceu na tumba até cerca de 10 anos atrás, quando ela foi retirada pela primeira vez para passar por um processo de restauração, tanto ela como a tumba como um todo. E em 2019 ela retornou, né, então ela está de volta aqui ao seu sepulcro. Né? A gente está vendo aqui a pintura da parede principal e aqui no fundo, olha, é o deus Osíris, né, que é o deus do renascimento. Então, depois de passar por todo o processo, né, de atravessar até o mundo dos mortos, o processo final, né, o grande momento era esse encontro com o deus Osíris, que é o deus do renascimento. Bom, então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a evolução do processo construtivo, né, a partir das necrópolis e suas edificações. Até breve, pessoal.